SEAT Leon híbrido plug-in com mais de 120 km de autonomia em modo elétrico por 27.490 € mais IVA. Bom dia. O Ministério Público abriu mais 2 inquéritos a mortes alegadamente causadas por falhas no INEM. Entretanto, hoje a Ministra da Saúde vai fazer uma visita ao INEM, 6 dias depois das medidas de contingência para minimizar atrasos na resposta à população. Este será, aliás, um assunto que deverá também levar a Ana Paula Martins a dar explicações no Parlamento. É um assunto em grande destaque neste Now Todas as Manhãs. Fábio Loureiro, o único dos 5 reclusos que foi recapturado, pode ser repatriado nos próximos dias. A expectativa foi transmitida pelo Diretor Nacional da Polícia Judiciária. Olhamos para as últimas de Val dos Judeus e para a situação de Fábio Cigano ao longo desta manhã. O secretário de Estado da Agricultura esteve reunido com o representante de 72 explorações agrícolas do Alentejo devido ao surto da doença língua azul nos rebanhos de ovelhas. Os agricultores do Alentejo pedem um apoio de 150 € por cada animal morto. Este foi um caso denunciado pelo repórter Sábado e está em destaque ao longo desta manhã. O Kremlin negou a informação de que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, tinha falado com o presidente russo Vladimir Putin nos últimos dias sobre a guerra na Ucrânia. A notícia, agora desmentida, foi avançada pelo Washington Post. Temos todas as últimas das relações entre Washington e Moscovo neste Now Todas as Manhãs. Rubén Amorim já está em Manchester e já visitou o centro de estágio do Manchester United. O clube bateu a cláusula de 10 milhões de euros. Vamos olhar para as últimas do desporto ao longo desta manhã, aqui no Now Todas as Manhãs, que começa agora. Muito bom dia, este é o Now Todas as Manhãs. O Ministério Público abriu mais 2 inquéritos a mortes alegadamente causadas por falhas no INEM. Em causa está um caso em Bragança, onde um homem de 84 anos terá ficado 50 minutos em chamada com o 112 e outro em Tondela, onde uma mulher de 94 anos entrou em paragem cardíaca e demorou 45 minutos a ser transferida para o Centro de Orientação de Doentes Urgentes. Com estes 2 inquéritos, já são 7 as investigações abertas por supostos atrasos no INEM, sendo que um dos casos foi arquivado. Nas últimas semanas terão morrido 11 pessoas devido a falhas no socorro do INEM. E vamos agora às reações políticas aqui no Now. Esta noite, o líder parlamentar do PSD considerou que Pedro Duarte, o ministro dos Assuntos Parlamentares, seria um extraordinário candidato à Câmara Municipal do Porto. Hugo Soares acrescentou ainda que o partido vai apresentar uma candidatura vencedora à autarquia da cidade do Porto. O ministro Pedro Duarte seria um extraordinário candidato à Câmara Municipal do Porto. O Pedro Duarte tem a modernidade que uma cidade como o Porto precisa, tem a capacidade de fazer que o Porto precisa, tem mundo, que é uma coisa que as cidades e as grandes cidades precisam, tem uma grande capacidade política e por isso não tenho dúvida que seria um extraordinário candidato à Câmara do Porto. Mas há outros. O Dr. José Pedro Aguiar Branco era um extraordinário candidato à Câmara do Porto. Mas há outros, fora e dentro do PSD, não tenho dúvida. Por isso é que eu quero dizer que nós apresentaremos à Câmara Municipal do Porto uma candidatura que queremos que seja vencedora a bem do Porto e dos portuenses. Agora sim, vamos então às reações políticas a este caso do INEM, começando desde já com o Chega, que pede a demissão da Ministra da Saúde. O Estado falhou neste processo. E quem governa é quem lidera o Estado neste momento. Não é o anterior governo nem o do futuro. É o que está agora em funções. A ministra reagiu tarde, a ministra da Saúde. É evidente. E nós temos que olhar para isto em diferentes perspectivas. A primeira é, a senhora ministra sabia que havia uma greve relacionada com a questão das horas extraordinárias e relacionada com a questão dos meios operacionais do INEM. Soube 10 dias antes e não fez nada, como veio a fazer um dia depois de se saber isto, para evitar que essa greve acontecesse.
Uma Ministra da Saúde, a doutora Marta Temido, demitiu-se na sequência de uma morte no Serviço Nacional de Saúde. De uma morte. E, portanto, a doutora Marta Temido demitiu-se nestas circunstâncias. Nós devemos exigir a mesma posição de firmeza, quer à atual Ministra da Saúde, quer ao seu Primeiro-Ministro, caso o Ministro da Saúde opte por não assumir essa responsabilidade. Nós não defendemos a manutenção da Ministra da Saúde. Aquilo que dizemos é o seguinte: amanhã a Sra. Ministra vai ser ouvida no Parlamento no âmbito do processo orçamental. Aguardaremos pelas suas explicações e, preventivamente, pedimos já a audição também da Sra. Ministra, em momento posterior, para o caso de estas explicações que amanhã vão ser dadas não serem suficientes. E, portanto, estamos a seguir os passos para o esclarecimento, é isso que deve ser feito, esclarecimento de todas as responsabilidades, sendo que a Iniciativa Liberal, relativamente a esta matéria, tem um entendimento, é que todos falharam, quer dizer, a direção do INEM não nos parece ter tido a diligência necessária, a Sra. Ministra e a estrutura do Ministério também não, e, portanto, há seguramente aqui responsabilidades numa situação tão grave. Aquilo que não fazemos é um juízo imediato, sem esclarecer aquilo que são as responsabilidades de cada um, e vamos cumprir todos os passos no sentido desse esclarecimento. O país hoje sabe que o Governo podia ter impedido a greve no INEM se tivesse atendido o telefone ao sindicato. Decidiu não o fazer e, pior do que isso, a Sra. Ministra decidiu mentir ao país. Toda a gente sabe, todo o país sabe, que a Ministra, o Primeiro-Ministro, a direção do INEM sabiam há 10 dias antes da greve começar que ela se ia realizar. O Governo sabia também que o INEM dependia do trabalho extraordinário dos seus profissionais. O quadro do INEM está depauperado há muitos anos, faltam metade dos profissionais. O Governo foi absolutamente irresponsável, negligente e autoritário na condução de todo o processo do INEM desde que tomou posse. Se cada vez que acontecesse um problema, um governo mudasse de ministro que tutela o problema, significava isso que o problema se mantinha e que o problema nunca era resolvido. Desde que a ministra tem toda a responsabilidade política e por isso é que tem que resolver. E mesmo assim tem condições para continuar. Bom, é diferente. Uma coisa é não ter condições para continuar como ministro. Outra coisa é ter responsabilidade política. Claro que a senhora Ministra da Saúde, que eu cumprimento, tem toda a responsabilidade política para assumir a responsabilidade e resolver os problemas. O salto que o Secretário-Geral do Partido Socialista quis dar na semana passada numa conferência de imprensa, assumindo o nexo de causalidade entre as mortes e uma eventual falha no serviço de socorro, é um salto que eu não dou. E que é irresponsável e imaturo dar-se. Hoje, a Ministra da Saúde visita o Instituto Nacional de Emergência Médica em Lisboa. A visita de Ana Paula Martins está marcada para as 3h30 da tarde, depois da audição do debate do Orçamento do Estado para 2025 na especialidade. Esta visita acontece depois de 11 mortes estarem relacionadas, ou estarem a ser relacionadas, com as falhas do INEM. O secretário de Estado da Agricultura esteve reunido com representantes de 72 explorações agrícolas do Alentejo devido ao surto da doença de língua azul nos rebanhos de ovelhas. António Rezende, o representante dessas explorações, mostrou-se satisfeito com a reunião. Os agricultores do Alentejo pedem um apoio de 150 € por cada animal morto. Os cadáveres amontoam-se. Estes são os borregos que recolhi hoje de manhã, que morreram durante a noite. Por dia, os agricultores falam em pelo menos 700 ovelhas infectadas com língua azul que morrem só no Alentejo. A Confederação diz que no país os prejuízos já chegaram aos 6 milhões de euros. E assim não conseguimos sobreviver. É daqui que eu tiro o meu salário, do meu empregado, é o meu rendimento. Não há apoio para os agricultores de 3 €, não há apoio para as mortes que nós temos. Foi na busca por apoios que o representante de 72 explorações agrícolas do Alentejo veio esta segunda-feira à capital reunir com o secretário de Estado do setor, João Moura. À saída, António Rezende mostrou-se satisfeito com a reunião. Foi uma reunião muito produtiva, numa relação de abertura total, transparência
e franqueza da Secretaria de Estado para connosco. Nas 72 explorações que António Rezende representa, os agricultores perderam entre 65% a 70% dos borregos. Quanto às ovelhas, houve 12% de perda de rendimento. Foram estes números que apresentaram ao secretário de Estado, João Moura, para pedir um apoio de 150 euros por cada animal morto. Em entrevista a sábado, o ministro da Agricultura disse que pondera pagar até 90 euros por cabeça. Nós trouxemos e orçamentámos tudo o que eram os custos de perda de rendimento, de mortes e recolhas de animais. Portanto, fizemos o trabalho de casa, a produção fez esse trabalho e neste momento também a Secretaria de Estado tem que ter algum tempo de análise, mas na próxima semana talvez tenhamos já um bocadinho de abertura para falar sobre essa matéria. O surto de língua azul, que se espalhou pelo país, já causou mais 40 mil mortes, quando comparado ao ano anterior, na população de ovelhas, de acordo com a Confederação dos Agricultores de Portugal. A doença infecciosa afeta ruminantes, mas não é transmissível a seres humanos. Vamos continuar a olhar para este assunto ao longo desta manhã. As temperaturas vão descer a partir de hoje. A chuva forte que chega de Espanha vai cair em todo o país a partir de quinta-feira. São os restos de uma nova gota fria, mas o IPMA garante que o fenómeno não é comparável à catástrofe que atingiu a região de Valência. Depois da depressão que atingiu a comunidade valenciana, o mau tempo volta agora a atingir a Europa Ocidental e vai chegar a Portugal nos próximos dias. Ainda antes da queda de chuva forte prevista para o final da semana, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê uma descida gradual da temperatura a partir de terça-feira. Vamos ter uma descida de temperatura. Vão ser descidas nestes 2 dias entre 3 a 6 graus e vai ser uma descida generalizada por todo o território. A partir de quarta-feira esperamos que o estado do tempo mude com o regresso da precipitação. Serão aguaceiros, em especial no interior do país e em especial nas regiões norte e centro. As descidas de temperatura entre os 3 e os 6 graus vão provocar queda de neve na Serra da Estrela. Com esta descida de temperatura para quarta-feira, podemos esperar realmente queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela na tarde de quarta-feira. Obviamente que vai depender da hora que começar a chover, no entanto os modelos já apontam nesta direção, que quarta-feira da parte da tarde haverá então queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela. A depressão, caracterizada por uma bolsa de ar frio, vai deslocar-se pelo Mediterrâneo e acabará por estacionar a sul da Península Ibérica, à semelhança do que aconteceu em Valência. Apesar da previsão de chuva forte e generalizada, não são esperados efeitos semelhantes aos que aconteceram no país vizinho. É consequência de uma depressão em altitude, uma depressão similar, ou mesmo o fenómeno em si é similar ao que aconteceu na região espanhola. No entanto, é uma situação menos gravosa, até para já, portanto os modelos não nos dão um sinal de agravamento da situação. É uma situação que tem que se acompanhar diariamente. Depois destas previsões, a recomendação é para que se agasalhe bem nos próximos dias e não se esqueça do guarda-chuva quando sair de casa. Agora a história de Luís Capela, que perdeu a carpintaria nos incêndios de Albergaria Velha. Numa entrevista ao jornal Correio da Manhã, ele recorda a chamada que fez para o INEM a pedir socorro e que apenas lhe disseram para rezar. Luís Capela viveu o terror em meados de setembro, quando viu as chamas consumirem a sua carpintaria. Perdeu tudo, máquinas, madeira, 3 milhões de euros devorados em minutos. Nem a casa escapou à fúria das chamas, que sofreu danos significativos. Luís Capela recorda a chamada que fez para o INEM a pedir ajuda, uma vez que a sua vida estava em risco, e que a resposta dos meios de socorro foi que rezasse, porque existiam muitas pessoas na mesma situação. Luís Capela não esquece este dia, diz que ninguém o ajudou a salvar o sonho de uma vida, mas há mais lesados neste incêndio. As vítimas não receberam qualquer apoio pelos prejuízos. Agora.
Agora a notícia de que a Colômbia declarou o estado de catástrofe nacional devido aos estragos causados pela chuva intensa no país. O governo colombiano quer facilitar a mobilização dos recursos que são necessários para ajudar as vítimas e mitigar os estragos das inundações. Na região mais prejudicada há registro de mais de 30 mil famílias afetadas pelas cheias. Olhamos também para um outro fenómeno extremo, um tufão que atingiu o norte das Filipinas. Os ventos fortes derrubaram árvores e inundaram estradas. Mesmo antes da chegada do tufão, as autoridades retiraram milhares de pessoas de 2.500 aldeias do norte do país. As autoridades alertaram ainda que os vales e planícies das regiões agrícolas são mais suscetíveis a inundações e deslizamentos de terras. Esta é a quarta tempestade a afetar o país em menos de um mês. Dezenas de pessoas foram presas em Amsterdão durante os desacatos depois de um jogo de futebol. Um elétrico incendiou-se devido ao fogo de artifício lançado pelos adeptos, mas não há registro de vítimas. Os episódios de violência foram desencadeados pelo jogo de futebol de uma equipa holandesa e israelita. Os tumultos já duram desde sexta-feira, quando os adeptos da equipa de Israel foram atacados pelos da equipa adversária. 6 da manhã, bom dia. Este é o Now Todas as Manhãs. Fábio Loureiro, o único dos 5 reclusos que foi recapturado, pode ser repatriado nos próximos dias. A expectativa foi transmitida pelo Diretor Nacional da Polícia Judiciária. Olhamos para as últimas de Val dos Judeus e para a situação de Fábio Cigano ao longo desta manhã. O Ministério Público abriu mais 2 inquéritos a mortes alegadamente causadas por falhas no INEM. Entretanto, hoje a Ministra da Saúde vai fazer uma visita ao INEM, 6 dias depois das medidas de contingência para minimizar atrasos na resposta à população. Este será, aliás, um assunto que deverá também levar Ana Paula Martins a dar explicações no Parlamento. É um assunto em grande destaque aqui no Now Todas as Manhãs. O secretário de Estado da Agricultura esteve reunido com o representante de 72 explorações agrícolas no Alentejo devido ao surto da doença língua azul nos rebanhos de ovelhas. Os agricultores no Alentejo pedem um apoio de 150 € por cada animal morto. Este foi um caso denunciado pelo repórter sábado e está em grande destaque ao longo desta manhã. Rubén Amorim já está em Manchester e já visitou o centro de estágio do Manchester United. Estamos a ver precisamente as imagens da chegada ao Manchester United. A reportagem, para já, é dos jornalistas do Correio da Manhã, que estão em serviço especial para o Now, Pedro Neves de Sousa e Afonso Silva. O primeiro dia de Rubén Amorim aqui em Inglaterra foi um dia intenso para ele e para a sua equipa técnica que viajou de Portugal e que chegou a Manchester pouco depois, aliás, pouco antes das 2 da tarde. E depois seguiram rapidamente para o centro de estágio para conhecer os funcionários e também a direção do clube. Almoçaram por lá e depois Rubén Amorim reuniu-se com o staff. E foi aí, nessa reunião, que tomou a primeira decisão, decidiu cortar radicalmente com a antiga equipa técnica que fez a transição depois de Ten Hag agora para um novo ciclo. E Van Nistelrooy, que era apontado como adjunto, acabou por sair. Rubén Amorim riscou da sua equipa técnica. Tem sido a grande velocidade. Saiu Carrinha com a equipa técnica e com o Rubén Amorim. Saiu rapidamente do aeroporto para o centro de estágio, depois também a mesma coisa, e o clube, e aqui também para o hotel, e depois o clube quer resguardar ao máximo Rubén Amorim, e então entrou aqui precisamente também pela porta traseira do hotel onde Rubén Amorim vai viver os primeiros tempos, e foi aqui que José Mourinho em 2016 viveu praticamente todo o ano quando liderava o Manchester United, e é aqui que Rubén Amorim e a sua equipa técnica vão estar durante os primeiros tempos. Vai ser, acredito que esta terça-feira também vai ser
uma roda viva para todos, para Ruben Amorim, que vai conhecer o estádio, o Teatro dos Sonhos, o Old Trafford, e acredito que o canal que pela primeira vez Ruben Amorim fala ao canal do clube. Até agora não há declarações do técnico do United, o ex-treinador do Sporting. Entretanto, João Pereira, que estamos aqui a ver, é o novo treinador do Sporting. Na apresentação oficial, João Pereira emocionou-se e agradeceu a Ruben Amorim. Só faltava a confirmação oficial. Questionado sobre o percurso que fez até chegar a treinador principal do Sporting, João Pereira falou do pai e não escondeu a emoção. Eu ainda não falei muito bem com o meu pai, porque quando eu já sabia que isto ia acontecer, a única pessoa que sabia também, além do presidente, do Viana, era a minha esposa. E mais ninguém sabia, nem mesmo a minha equipa técnica sabia, porque eu não queria criar distrações, não queria criar foco de distração tanto para a equipa principal como também para a equipa B. E acho que só hoje, depois, quando sair daqui, é que vou dar um grande abraço ao meu pai, que toda a gente sabe, toda a gente não sei, mas muita gente sabe que foi e é e continua a ser um grande sportinguista. E uma das maiores alegrias que eu lhe dei foi ter sido campeão aqui com os meus filhos, aqui em campo. O meu filho mais velho, o mais novo, ainda não era nascido, com o mais velho, e ele ter a possibilidade de pisar o relvado comigo. E estou um bocado emocionado, que é normal, porque o meu pai vive muito isto e acredito que esteja a chorar em casa agora a ver isto. Um abraço para ti. João Pereira agradece a Ruben Amorim, em especial por um conselho que leva para a vida. Ainda não fui ao gabinete, iremos todos no final desta apresentação. E há uma coisa que eu levo do Ruben. O Ruben uma vez teve uma conversa comigo e é um conselho que eu vou levar para a vida, que foi: João, sempre que queiras inserir um comportamento, uma nova dinâmica, uma coisa nova na tua equipa e não consigas numa frase simples ou numa palavra explicar isso, é porque ainda não estás preparado para passar. E isso ficou-me na cabeça, é verdade. Nós, quando queremos passar alguma coisa aos jogadores, tem que estar bem claro na nossa cabeça e ter uma mensagem clara para ser fácil para o jogador perceber. E até nisso tenho que lhe agradecer. Frederico Varandas não tem dúvidas que fez a escolha certa e já antecipa o futuro de João Pereira. Tenho muito poucas dúvidas que João Pereira, daqui a 4, 5 anos, estará num dos clubes mais poderosos da Europa. João Pereira vai encontrar um grupo de jogadores fabuloso. Posso lhe dizer apenas que a cláusula de rescisão é alta e quando nós fazemos um contrato com um colaborador, seja treinador, seja jogador, o Sporting tenta sempre defender da melhor maneira possível a sua parte, defender o clube. Por isso entendemos que contratualmente o João está tranquilo, está confortável e o Sporting também. O contrato é até 2027, o que também revela a confiança de Varandas. Novo ciclo e uma herança pesada como novo treinador do Sporting. Frederico Varandas recusa esclarecer o valor exato da cláusula de rescisão de João Pereira. O presidente do Sporting diz apenas que o montante é elevado. Posso lhe dizer apenas que a cláusula de rescisão é alta e quando nós fazemos um contrato com um colaborador, seja treinador, seja jogador, o Sporting tenta sempre defender da melhor maneira possível a sua parte, defender o clube. Por isso entendemos que contratualmente o João está tranquilo, está confortável e o Sporting também. Continuamos a ouvir Frederico Varandas, que não tem dúvidas de que João Pereira vai chegar a um dos maiores clubes da Europa. O presidente do Sporting espera que isso aconteça dentro de 4 ou 5 anos. Tenho muito poucas dúvidas que João Pereira, daqui a 4, 5 anos, estará num dos clubes mais poderosos da Europa. João Pereira vai encontrar um grupo de jogadores fabuloso, com um capitão fabuloso, um staff fabuloso e, sobretudo, vai encontrar um Sporting, um clube que o vai proteger e vai permitir crescer enquanto treinador.
Hoje, a Ministra da Saúde visita o Instituto Nacional de Emergência Médica em Lisboa. A visita de Ana Paula Martins está marcada para as 3h30 da tarde, depois da audição do debate do Orçamento do Estado para 2025 na especialidade. Esta visita acontece depois de 11 mortes estarem a ser relacionadas com as falhas do INEM. A antiga Diretora-Geral da Saúde disse ontem, aqui no NAU, que deviam ter sido acionados planos de contingência devido à greve dos técnicos de emergência pré-hospitalar. Graça Freitas considerou ainda que o processo não correu bem. Creio que se podia ter minimizado muita coisa com um bom plano de contingência. Havia várias medidas que, se calhar, podiam e deviam ter sido acionadas. O processo não correu bem. Tem tudo para correr mal, como costuma às vezes o povo dizer, há tudo para correr mal. Pois se houve até chamadas, centenas de chamadas que não foram atendidas ao que se diz, portanto essas pessoas nem sequer tiveram acesso à tal linha de triagem e de acionamento adequado dos meios para as posicionar depois numa unidade de saúde hospitalar que as atendesse com qualidade. Portanto, pode não ter havido tal nexo de causalidade. Não sabemos enquanto as investigações não forem concluídas, mas não quer dizer que não tenham sido criadas condições propícias a que o desfecho não fosse o desejável. O antigo Primeiro-Ministro Pedro Santana Lopes considera que a situação atual no INEM é inaceitável e que tem de existir um consenso político quanto à solução a seguir. O Presidente da Câmara da Figueira da Foz diz ainda que demitir a Ministra da Saúde não vai resolver o problema. Acha que tem que haver um consenso de regime em relação a várias instituições que não podem acontecer estas coisas, porque isto não é uma questão política qualquer. Como a Marisa estava a dizer, morreram 10 pessoas ou 11 pessoas, que pode ter sido por causa disto. Nem que fosse uma. Isto é inadmissível. Eu já não sei como é que uma pessoa há de exprimir a revolta. Porque, de facto, a questão não é mudar de ministro, é resolver os problemas. Se ela vai lá, ela, com devido respeito à ministra, que vai lá, pá, que vá, mas toma as decisões, não encanem, não disfarcem, não escondam. Nós precisamos é que isto não aconteça mais. Não resolve os problemas, mas não era um sinal importante a ser dado? Mas sabe qual é o problema na política hoje em dia e na comunicação? É que está aqui a cabeça. Pronto. A ministra sai e o problema é esquecido. Estes atrasos nos atendimentos da linha 112 já provocaram no nosso país 11 mortes. 2 delas aconteceram no distrito de Bragança. Nestes casos, as falhas verificaram-se nos primeiros dias da greve dos técnicos de emergência pré-hospitalar, que foi suspensa após reunião com a Ministra da Saúde. 2 das 11 mortes relacionadas com os alegados atrasos na linha 112 aconteceram no distrito de Bragança. Trata-se de 2 homens na casa dos 80 anos que não foram socorridos atempadamente. O caso mais recente aconteceu no passado dia 2 de novembro, durante um almoço de família num restaurante em Mogadouro. Um idoso acabou por se engasgar durante a refeição. As pessoas que estavam consigo tentaram ajudar, mas como não conseguiram, acabaram por ligar para o 112. Estiveram cerca de 50 minutos a tentar que a sua chamada fosse atendida pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes. Este homem ficou em coma e internado no Hospital de Bragança durante uma semana, mas na noite da passada sexta-feira acabou por falecer. Outro caso aconteceu exatamente no dia 31 de outubro, o segundo dia da greve dos técnicos de emergência pré-hospitalar. A vítima entrou em paragem cardiorrespiratória na sua casa, na cidade de Bragança, a cerca de 2 minutos do hospital local. A mulher esteve 1 hora a tentar contactar o 112. Quando os meios foram acionados, já era tarde demais. O óbito acabou por ser declarado no local. A greve dos técnicos foi suspensa uma semana depois desta primeira morte e após se reunirem com a Ministra da Saúde, que, segundo os mesmos, terá reconhecido as debilidades do sistema de emergência médica e terá assumido um compromisso por escrito de implementação de medidas e soluções. O INEM também já tomou medidas, adotou um mecanismo de atendimento automático. Se o tempo de espera de uma chamada ultrapassar os 3 minutos, a chamada é imediatamente atendida. O Centro de Saúde de São Martinho do Bispo, em Coimbra, encerrou esta segunda-feira devido a uma praga de ratos que obrigou ao encerramento do espaço, que foi alvo de uma avaliação das condições do edifício. Não sei se quer fazer... Isto está fechado, está? Era para levantar uns exames
Sim, assim, a gente não sabe quando é que isto possa abrir, mas no entanto, vocês serão informados, está bem? Sim. Esta foi uma situação que se repetiu ao longo de todo o dia. Quem ali chegava deparava-se com o espaço fechado e uma nota informativa afixada, onde eram referidos motivos estruturais do edifício para o encerramento do centro de saúde. Durante o dia, coube à vigilante de serviço ir informando os utentes. Sim, isto ainda vai durar uns dias. Ok, pronto. Obrigado. Vinha aqui para fazer o quê, desculpa? Eu vinha levantar uns exames. Que é fazer um raio-x e vinha levantar os exames. Terá que cá voltar? Por causa de... Terei cá voltar, pois. Quando isto estiver a funcionar. Venho para ir ao centro de saúde. Vinha. Está fechado. Não saiu nada. Quis só entregar uma carta e não receberam. Está lá uma pessoa ali à porta e está a porta aberta, mas ninguém atende ninguém. Pronto, vim-me embora, não houve mais nada. Não explicaram porque é que está fechada, porque é que não atenderam, porque é que não receberam uma carta que eu trazia aqui para entregar e não a receberam, não sei nada. Vai ter que voltar cá outro dia? Tem, claro, tem que ir outro dia. Fui surpreendida, ninguém me disse nada. Fui para cá a semana passada, por causa de revalidar umas análises, e disseram para eu vir hoje falar com o médico. Mais nada, chego aqui e encontro o centro encerrado. E não me sabem dizer quando é que reabre. É esperar que me contactem. E não lhe explicaram, não lhe justificaram o motivo do encerramento? Não, só para estar para arranjos. Mais nada. Sei que tinha uma consulta marcada para esta tarde. E vai ser adiado e não sabe para quando é que poderá agora ser remarcado? Iremos ser contactados. Explicaram-lhe porquê, o que estava na origem deste encerramento? Foi basicamente uma questão que tem a ver com saúde pública, foi basicamente isso. Na origem do problema está uma praga de ratos que afeta pela segunda vez em menos de um mês o Centro de Saúde de São Martinho do Bispo, em Coimbra. A limpeza dos terrenos envolventes ao Centro de Saúde é apontada como a causa desta praga. Uma empresa especializada está a proceder à desinfecção do espaço e não há data para a sua reabertura. 16 viaturas foram danificadas nas ruas do Estoril, em Cascais. A polícia já identificou os suspeitos, deixando-os em liberdade. Tudo aconteceu em pouco mais de 10 minutos. 16 carros foram vandalizados em 4 locais distintos, todos no Estoril. Só na Avenida de França foram partidos os vidros de 7 viaturas que estavam estacionadas. Nada foi furtado dos veículos e, por isso, a polícia considera que estes atos tratam-se de puro vandalismo. O alerta foi dado pelas 2 da manhã desta segunda-feira. Os moradores aperceberam-se do barulho e alertaram logo as autoridades. As patrulhas que foram mobilizadas para o local conseguiram travar 2 suspeitos que acabaram identificados, mas deixados em liberdade por força legal. Já este domingo, outras 15 viaturas foram também vandalizadas na zona da Penha de França, em Lisboa. Fábio Cigano, o único dos 5 reclusos que foi recapturado, pode ser repatriado nos próximos dias. A expectativa foi transmitida pelo Diretor Nacional da Polícia Judiciária à Rádio Renascença. As autoridades aguardam que a extradição seja efetiva num curto prazo de tempo. Quanto aos restantes reclusos, ainda se encontram em fuga. A leitura do acórdão de Rubén Oliveira, mais conhecido como Xuxa, foi adiada. A decisão ia ser conhecida na sexta-feira, mas foi remarcada para o dia 22, ou seja, desta sexta-feira há uma semana. Contactados pelo NAU, os advogados dizem desconhecer os movimentos do adiamento. Xuxa e outros 14 arguidos estão a ser julgados por tráfico de droga, associação criminosa e branqueamento de capitais. O Ministério Público pediu apenas exemplares para os suspeitos. A leitura do acórdão deve acontecer sob fortes medidas de segurança, uma vez que falamos de uma das maiores redes de narcotráfico a operar em Portugal, com ligações estreitas ao Brasil e à Colômbia. A Ministra da Administração Interna marcou presença no Parlamento para a discussão do orçamento na especialidade, mas foram as mais recentes controvérsias protagonizadas por Margarida Blasco que dominaram a sessão no hemiciclo, começando pela mais recente, a do direito à greve nas polícias. A Ministra diz que não foi desmentida nem desautorizada pelo seu próprio Ministério em relação ao que tinha dito aos jornalistas e mais tarde corrigido.
Aquilo que eu lhe posso dizer quanto a isso, Sr. Deputado Pedro Pinto, não fui desmentida nem desautorizada. A falta de humildade e a falta de respeito pelos portugueses são características que felizmente não tenho. Não fui clara e por isso fiz o comunicado. Outro ponto importante desta audição foi o furto de computadores na Secretaria-Geral do próprio Ministério da Administração Interna. O assalto foi no dia 28 de agosto, aliás, mas no dia de ontem, 11 de novembro, Margarida Blasco diz que ainda não recebeu o relatório final da Inspeção-Geral do MAI. Relativamente a esta matéria, eu ainda não recebi o relatório final da EGAI, portanto não posso acrescentar mais do que aquilo que disse na outra audição, que foi à porta fechada e por isso está coberta com o dever de sigilo. A Procuradoria-Geral da República confirmou a existência de 7 processos relativos à gestão da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Em junho, a Assembleia da República aprovou uma comissão parlamentar de inquérito à gestão da Santa Casa que vai investigar as decisões estratégicas e financeiras da instituição nos últimos 13 anos, ou seja, desde a Provedoria de Santana Lopes, e vai procurar apurar responsabilidades políticas. Em dezembro do ano passado, a Procuradoria já tinha confirmado que o negócio da internacionalização da Santa Casa no Brasil, considerado ruinoso, estava a ser investigado. Temos estado aqui a desenvolver no Now Todas as Manhãs os novos dados sobre a nova estirpe daquela que é conhecida como a doença da língua azul. Espalhou-se em pouco tempo pelos rebanhos de todo o território nacional e há novos dados no Correio da Manhã, como estamos a ver neste momento, numa das páginas do CM de hoje. Os agricultores falam em calamidade e acusam o governo de tentar encobrir o que está a passar. Algumas imagens que vamos ver podem impressionar os telespectadores mais sensíveis, mas decidimos mostrá-las em nome do interesse público e porque só assim se pode conhecer a verdadeira dimensão desta realidade. É uma reportagem da Sábado. Estes são os borregos que recolhi hoje de manhã, que morreram durante a noite. Isto é uma calamidade. É. Estou sim, boa tarde. É para comunicar as mortes, faz favor. São quantos animais? São 2. Sabe quando é que poderão vir carregar os animais? Sr. Ruben, sinceramente não temos qualquer tipo de previsão. Há centenas largas de animais para recolher. Nós temos a noção daquilo que é declarado e temos capacidade de recolha dos cadáveres, ao contrário do que se disse, que entrou em colapso. Não, nós continuamos a ter a capacidade, naquele espaço de 48 horas que nos dão, depois da mortalidade, de recolha dos cadáveres dos animais. O senhor sabe que isto não é verdade. É natural, face a uma situação que não era prevista, ninguém estava a prever, que não tivesse havido capacidade de resposta. No terreno, em pleno Alentejo, é isto que se vê. Há 8 dias, esta ainda está viva, está neste sofrimento, que eu não sei o que é. Esta morreu ontem e aquela morreu ontem. Pronto, e cá temos nós mais um dia, mais umas ovelhinhas que já foram. Calamidade, catástrofe, chame o que quiserem. No sábado, dia 2, foram 70 e não sei quantas ovelhas que eu andei a recolher. E assim não conseguimos sobreviver. O que é que gostaria de dizer ao Sr. Ministro? Aquilo que eu tinha a dizer ao Sr. Ministro é que vem a ver o que é que a gente passa.
venha ver, venha estar no campo, venha connosco conhecer a nossa realidade. Vamos continuar a desenvolver este assunto ao longo desta manhã. Está marcada para a próxima sexta-feira uma greve nacional de todos os profissionais de educação. Uma paralisação que inclui, para além dos professores, todos os não docentes. A greve foi convocada pelo STOP, que entre várias medidas defende aumentos salariais num valor mínimo de 120 €, uma avaliação justa e sem cotas, e ainda ao direito à formação gratuita e em horário laboral. Na atualidade internacional, Venâncio Mondlane convocou mais 3 dias de protestos em Moçambique, concentrados na capital. Foram convocados mais 3 dias de protestos direcionados nas 11 capitais de província, nos portos e nas fronteiras. Este é o apelo de Venâncio Mondlane para o início da 4ª fase das manifestações em Moçambique. Os Países Baixos anunciaram a imposição de controlos nas fronteiras terrestres com a União Europeia. O governo neerlandês confirma que a 9 de dezembro vão entrar em vigor medidas mais restritivas nas fronteiras nacionais na tentativa de diminuir a imigração ilegal. Os controlos nas fronteiras com a Bélgica e a Alemanha, ambos países que integram o espaço Schengen, deverão durar 6 meses. O exército espanhol está a utilizar helicópteros para levantar os carros destruídos pelas inundações em Valência. As imagens são divulgadas pelas forças da Unidade Militar de Emergência de Espanha. O helicóptero está a ser utilizado para retirar os carros que foram destruídos junto aos rios, para facilitar os acessos das autoridades ao local. As chuvas intensas surpreenderam vários municípios em Almeria. A região encontra-se em alerta laranja e várias vias públicas encontram-se inundadas. O Governo Regional da Andaluzia ativou ontem à tarde a fase de pré-emergência do Plano Especial para Risco de Inundações, que deverá durar até hoje à noite. O plano foi ativado devido aos avisos amarelo e laranja previstos para os próximos dias na zona oriental da região. Segundo a Agência Estatal de Meteorologia Espanhola, o alerta inclui chuva intensa e risco de trovoada. Donald Trump aponta Marco Rubio para secretário de Estado dos Estados Unidos da América. Marco Rubio é atualmente o vice-presidente da Comissão de Inteligência do Senado e chegou a ser apontado como possível vice-presidente de Donald Trump. O republicano tem mantido uma posição vincada nas matérias políticas internacionais, em particular na defesa do fim da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O Líbano lançou mais de 90 rockets que atingiram Haifá, a norte de Israel. As forças de defesa de Israel afirmaram que a maioria dos projéteis foi abatida pela Força Aérea Israelita, mas que mesmo assim atingiram algumas aldeias da região. Um adolescente ficou gravemente ferido e assistiram danos em alguns edifícios residenciais e carros. Este é considerado um dos maiores ataques a uma cidade portuária israelita por parte do Hezbollah. E por cá, esta segunda-feira foi dia de São Martinho. Nas ruas de Olhão, no Algarve, não faltaram castanhas assadas para cumprir a tradição. Em dia de São Martinho, a tradição manda comer castanhas assadas e em Olhão cumpre-se à risca. Desde cedo, o cheiro a castanha invade as ruas. Olha, belíssimas! As melhores castanhas do Algarve. Não há outras. Bem assadinhas. Cinzentas na brasa. O casal aqui é muito simpático e são maravilhosos. Eu costumo ser cliente deles, passo sempre aqui e acabo por comprar. O preço continua sempre o mesmo. Costuma vir aqui a esta banca? Sim, senhora. E o que é que acha aqui destas castanhas? Muito boas. Vem sempre comprar, não é? Vem sempre comprar. Sempre, nesta altura vem sempre comprar. Muito bem. E diga-me lá o que é que acha aqui dos preços este ano? Está muito alto? Está igual? Estão igual ao do ano passado. Estou muito apetitoso. Então, vizinho. Mas eu quero desta. Eu vou-lhe dar dessas. Os clientes mandam. Digam-me coisas. Quero 15. Não se engana. 10, 12... A conta é certa, seguem 15 castanhas, não menos do que isso. Quem por aqui passa não resiste às castanhas quentes e boas. Todos adoram.
O dia de hoje é um dia que faz muitas vendas. Exato, vocês que vão estar cá, não apenas no dia de hoje, mas também até fevereiro. Hoje é o dia que mais pessoas vêm até aqui? Sim. Estamos sempre todos os dias, de segunda a sábado. O domingo é dia de família, mas sim, estamos aqui todos os dias. Qual é que é o segredo para estas castanhas? Feitas com muito amor e muito carinho. Feitas devagarinho, que elas têm que ficar muito bem feitas, que é para elas ficarem boas. Está preparado para receber as tais filas e filas no dia de hoje? Sempre preparado. Podem vir muitas filas. Isto aqui já vem de geração de família. Com um sol ameno a lembrar o verão de São Martinho, os olhanenses mantêm viva a tradição que atravessa gerações. Ficou na altura das manhãs que atualizamos toda a informação já a seguir. Até já. Quem quer quentes e boas, quentinhas, a estalarem cinzentas na brasa. Quem quer quentes e boas, quentinhas, quem compra leva mais calor para casa. Quem quer quentes e boas, quentinhas, a estalarem cinzentas na brasa.